Sejam bem-vindos ao espaço do Evangelho Responde, hoje com uma questão que nos foi enviada anonimamente, que é a seguinte: devo seguir a doutrina espírita ou a doutrina dos espíritas? Qual a diferença? Então, antes de respondermos mais objetivamente, vamos fazer algumas considerações. Então, a doutrina espírita ou a doutrina dos espíritos, né, ela foi codificada e publicada por Allan Kardec nos idos do ano 1857 e é composta por 5 livros, o chamado Pentateuco Espírita, que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Então essas obras vieram, para descortinar, tirar o véu, a venda dos olhos dos homens sobre as coisas do espírito, que somos espíritos imortais vivendo uma experiência material aqui na Terra. E essa experiência tem um começo, meio e fim. Então podemos afirmar que as bases do espiritismo praticado por nós hoje em dia é única e exclusivamente a doutrina codificada por Allan Kardec. Então, apesar de a doutrina espírita se colocar como dinâmica, como libertadora, até o presente momento, nada foi colocado que a desabonasse, que a contradissesse ou que alguma coisa deveria ser revogada. Até o presente momento isso não aconteceu. Mas Kardec nos alerta que, na dúvida quanto às questões doutrinárias, e se a ciência provar ao contrário disso, fique com a ciência. Por que isso? Porque a doutrina espírita ela é baseada no tripé ciência, filosofia e religião. Então, para os espíritas, a doutrina espírita é única naquilo que se propõe, estando sempre em primeiro lugar. Então, os espíritas falam sempre: na dúvida, fique com o que nos diz Kardec nas obras da codificação. Teve dúvida? Vá em Kardec e verifica o que realmente é a verdade. Então, quem são os espíritas? São aqueles que aceitam e seguem os postulados da codificação de Allan Kardec. Eles são reencarnacionistas, cristãos, lógico, então conscientes da importância de se instruir e da prática da caridade, pois fora dela não existe salvação para o nosso espírito. A pergunta propõe o termo doutrina dos espíritas, colocando em dúvida qual doutrina a seguir, e as diferenças dessa doutrina dos espíritas com a doutrina espírita. Então, o que devemos ficar atentos com a nossa interpretação, e a prática da doutrina espírita pelos homens. Então podem ocorrer interpretações incorretas, práticas equivocadas e influências, assim, causadas pelos interesses e posições humanas. Então, a doutrina espírita é uma coisa e o comportamento individual dos espíritas é uma outra coisa. Então, do espírita não é cobrado que ele seja perfeito, a perfeição, mas que se instrua, se evangelize e produza em si mesmo as transformações morais que farão dele um exemplo para todos aqueles que o cercam, seus companheiros de jornada. Então, lembremos sempre que um exemplo vale mais do que 1000 palavras. E outra coisa assim, que a gente não pode deixar de levar em consideração é a junção
da doutrina espírita com o Evangelho de Jesus. Então, Kardec nos falando das coisas do Espírito e que fora da caridade não há salvação, e Jesus com seu Evangelho redivivo, né? De amor, de perdão, de caridade. É uma combinação, essa combinação é uma combinação bombástica, ela é perfeita. Então, um bom exemplo desta combinação aqui na Terra foi Chico Xavier, que personificou esses benefícios durante toda a sua existência. Lógico, ajudado pela espiritualidade maior e seu mentor espiritual, Emmanuel. Então, agora a gente já pode estar mais apto a responder ao questionamento: devo seguir a doutrina dos espíritos ou a doutrina dos espíritas? Qual a diferença? Agora ficou fácil, não é? Então devemos seguir sempre a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, que nos liberta das sombras da ignorância das coisas do espírito, e sempre alicerçada no Evangelho de Jesus, né? Não existe, portanto, a doutrina dos espíritas, como está sendo proposta na questão. A única doutrina existente e seguida pelos espíritas é a codificada por Kardec. Então, que Jesus nos abençoe e fiquemos na sua paz. Muito obrigado.